Irmãos, meditei um tempo na palavra do Senhor Jesus e algo que Deus vem falando no meu coração, né? Recentemente, muito, é a respeito da adoração, né? E de uns tempos para cá, eu tenho passado algumas situações que me fizeram pensar no meu propósito. Me fizeram pensar por que eu estou aqui, né, na presença do Senhor. E me lembrei, mais uma vez, das promessas que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me trouxe à memória, irmãos, algumas coisas que Ele fez por mim e pela minha família. O Senhor é maravilhoso. É nesses momentos assim que a gente passa, nós como seres humanos, né? Todos aqui eu acho que creio que já passou por isso. Às vezes uma dificuldade, alguma coisa, que possa trazer um desânimo, né? Uma certa angústia, uma certa tristeza. Mesmo que momentânea, né, irmãos? Porque a gente sabe que Deus sempre nos dá a vitória. Mas a gente, nós como bons seres humanos, temos esse lado, né? Esse lado de se desanimar, de perder a motivação às vezes. Isso é natural do ser humano. A gente tem que entender isso. Nós não podemos só ficar nessa situação, não é mesmo? A gente não pode deixar que isso se prolongue durante muitos dias, né? E eu pensei bastante, irmãos, a respeito disso. E o Senhor me trouxe ao coração algo muito importante que às vezes fica de lado no nosso dia a dia, nossa rotina, né? E algo simples às vezes aos nossos olhos, a adoração a Deus. É algo tão importante, irmãos, tão importante, que eu separei aqui alguns exemplos do que a adoração pode trazer para a nossa vida, né? E às vezes a gente se encontra num momento de desânimo, de tristeza, mas por muitas vezes é a nossa culpa mesmo, é porque deixamos de buscar o Senhor, né? Porque deixamos de adorá-lo e outras coisas vêm tomando o lugar do Senhor, às vezes uma dificuldade, como eu falei aqui no começo, né? E o Senhor falou comigo, irmãos, né? E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu queria ler aqui com os irmãos em Romanos, capítulo 12. Louvado seja Deus. Capítulo 12. Isso mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, é o verso 1, tá, irmãos? Perdão. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E qual seria, irmãos, esse culto racional? Né? É aquele culto consciente, que nós sabemos por que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui. É ter consciência, é ter
discernimento daquilo que estamos fazendo, né? Isso é ser racional. E muitas vezes nós entramos na porta dessa igreja, às vezes sem esse devido cuidado de pensar o que nós viemos trazer ao Senhor hoje, né? O que eu vim fazer hoje aqui na casa do Senhor? E daí, por muitas vezes, às vezes a gente chega, ora um pouquinho aí, 2 minutos, 3 minutos, já nos colocamos de pé. A nossa adoração já começa desde ali, né, irmãos? Do início do culto, da adoração, da oração. E dessa maneira a gente vai deixando, irmãos. Hoje não tem problema. Aí no próximo culto, ao invés da gente, às vezes a gente vê o nosso erro, a gente percebe no que a gente precisa melhorar, mas parece que a gente não consegue consertar aquilo, né? E aí, não, eu vou ter outra oportunidade, eu vou ter outro culto, e aí eu vou chegar, eu vou adorar o Senhor, vou chegar lá, vou dar o meu melhor. E às vezes não é isso que acontece. Muitas vezes entramos aqui sem um propósito, entramos aqui desapercebidos. Eu falo de mim também, irmãos, né? Às vezes a gente chega aqui preocupado com uma dívida, chega aqui preocupado com alguma coisa que aconteceu no nosso dia a dia, e aquilo toma a nossa mente de tal forma que a gente não consegue dar uma adoração ao Senhor, uma adoração devida ao que Ele merece, né? E isso, irmãos, acontece com todos, isso é normal. Só que esta noite, assim como Deus colocou no meu coração de melhorar, filho, dá-me a sua adoração, eu também quero compartilhar com os irmãos. Eu queria também aqui ler em Salmos 29, no verso 2. Salmos 29, verso 2. Diz assim: atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Irmãos, eu sou chorando, desculpa. É porque Deus fala comigo e eu sou chorando. Irmãos, quando a gente tem esse discernimento de olhar para dentro de nós, nosso íntimo, sem julgar ninguém, porque a gente não está aqui para isso, mas a gente percebe as nossas falhas, né? E nessa palavra Deus me mostrou uma falha minha. Dá ao Senhor a devida glória que Ele merece. É uma palavra forte, mas se a gente for pensar, analisar bem, né? O que Deus fez na sua vida, irmãos, até hoje? O que Deus tem te proporcionado até hoje? Seja mesmo com as dificuldades, isso dá ânimo para você, para glorificar o nome do Senhor? Se você esquecer um momento, um pouco agora, a sua tribulação, essa dificuldade que você está passando nesse momento, durante esse mês, durante essa semana, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Mas se você, nesse momento agora, irmãos, você parar e pensar, se lembrar das coisas que o Senhor fez para você, Ele merece que você glorifique Ele. Irmãos, com certeza, o que Deus fez por mim, pela minha família, o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Mas eu, como bom ser humano, às vezes não faço isso, nós não fazemos. Quantas vezes, irmãos, deixamos de adorar o Senhor por causa de uma dificuldade, por causa de alguém, sei lá, que, né, de certa forma te entristeceu com alguma palavra, seja com alguma ação, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Ele merece toda a honra e toda a glória. E não é diferente, né, para mim. E o Senhor falou comigo, Adriano,
atribua a mim toda a glória que eu mereço. Né? Porque quando, irmãos, a gente se entristece, quando a gente só olha para as dificuldades e para os problemas e esquece daquilo que Deus fez para a gente diminui, irmãos, a glória de Deus. Nós diminuímos a glória de Deus porque, mesmo que aquilo no momento pareça ser o fim para você, pareça ser o ápice, Senhor, eu não vou aguentar mais isso, eu não quero mais, eu vou parar por aqui, para mim já deu, eu não aguento mais. Então, eu imaginei Deus, poxa, eu imaginei Deus lá dos céus olhando para mim e falando, mas poxa, tantas vezes que eu abençoei esse jovem, esse homem, né, e por causa dessa dificuldade ele está querendo parar, desanimar, largar tudo, não fazer mais nada. E essa palavra falou comigo muito, irmão, muito mesmo, os irmãos não imaginam. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Que é aqui, irmãos, né? Nós somos o templo do Senhor, mas também nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Então essa casa nada mais é do que uma casa de adoração. Então todas as vezes que a gente entrar aqui, irmãos, nessa casa, todas as vezes que nós colocarmos o nosso pé aqui, seria uma bênção, irmãos, na vida de cada um de nós, se nós esquecêssemos os nossos problemas, esquecêssemos as nossas dificuldades, tudo aquilo que a gente passou no dia, né? Às vezes minutos antes acontece alguma coisa, parece que para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Mas se você esquecer, irmãos, desse detalhe, desse pequeno momento, e entrar nessa porta aqui para adorar o Senhor, você pode ter certeza que Deus vai agir na sua vida, ao seu favor. Deus vai cuidar daquilo que tem tirado a sua paz. Deus vai cuidar daquilo que tem te deixado triste. Como eu sempre digo aqui, irmãos, né? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, irmãos, quando a gente entrar aqui nessa casa, quando entrarmos aqui nesta casa, que seja para adorar o Senhor, traga o seu melhor, irmãos, para o Senhor. Porque o Senhor com certeza sempre deu o melhor dele para você, para mim, né? E me fez lembrar também de Jesus, irmãos. Com Jesus não foi diferente, olha só. A adoração é tão importante na vida, na minha vida, na sua vida, na vida dos cristãos. É tão importante a adoração ao Senhor. Vocês não fazem ideia. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 até o 11, diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Vocês percebem, irmãos, o quanto é importante a adoração? O inimigo tem tirado isso de você, irmão. O inimigo tem tirado isso de mim. A nossa adoração através do louvor, a nossa adoração através da oração. Cada dia mais ele tem afastado a gente da presença do Senhor. E a gente, sem perceber, irmãos, perdemos horas às vezes, parados no celular. Esses dias eu estava em casa e eu estava muito cansado, cheguei da rua, fiquei dirigindo por muitas horas. E é aquele dia que você só quer chegar em casa, tomar um banho e deitar. E eu cheguei em casa e minhas filhas sempre me recebem ali. Nossa, irmãos, minhas filhas são uma bênção de Deus. Eu chego em casa, elas gritam meu nome. Papai, aquele é a maior alegria para mim, irmãos. Não importa como tenha sido o meu dia. A minha esposa está ali, não me deixa mentir. Isso me traz uma alegria imensa. Quem é pai e quem é mãe sabe disso. Então você, jovem, que tem o seu pai aqui na casa de Deus ou não,
né? Se alegre pela vida do seu pai. Só o fato de você, pela vida da sua mãe, só o fato de você abraçá-lo, só o fato de você dizer quanto é importante eu te amo, mesmo que seja tímido, é muito importante, irmãos. Isso traz um renovo imenso no coração de um pai e de uma mãe. E essa palavra vai para você, que tem um pai e uma mãe, todos nós temos. E eu cheguei ali, irmãos, e elas me cumprimentaram, eu estava muito cansado, eu abracei elas, e deitei no sofá e fiquei ali, irmãos, parado. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, Senhor? O que eu posso fazer para melhorar a vida da minha família? O que eu posso levar para esses jovens da igreja? Qual é o meu propósito, Senhor? E o Senhor falou para mim, adore. Somente adore. Mas, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, está acontecendo aquilo, como eu posso ficar feliz? Aí Deus me trouxe à memória tudo aquilo que Ele já fez por mim, irmãos. Eu queria deixar aqui um exemplo de Paulo e Silas. Eles se encontram em Atos 16. No verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Peraí, irmãos, eu vou ler a partir do 19, amém? Vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os protetores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E deixando-lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam a adoração deles, irmãos. Mesmo machucados, mesmo aprisionados, irmãos. Falei, Jesus, eu não sou crente não, porque os que foram antes de nós, irmãos, eles sofreram tanto, né? Fisicamente também, a gente sofre mais emocionalmente, digo assim. Mas eles sofreram tanto, irmãos, tanto. E não abandonaram, irmãos, a Deus, não abandonaram a fé. Tamanha fé que esses homens tinham na salvação deles. Chega a ser impressionante, porque às vezes nós lemos assim por cima, mas a gente não imagina, irmãos, você ser açoitado, até você sangrar, por causa de fazer a obra do Senhor e ainda ser lançado dentro de uma prisão. Mas eles mesmo assim cantaram louvores ao Senhor.
Mesmo assim, eles resolveram adorar o Senhor. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto e sacudiu todo aquele alicerce da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, pensou em se matar-nos, porque foi dada uma ordem ali para que ele guardasse Paulo e Silas com o maior cuidado, e fugiu todos os prisioneiros, imagina. Mas Paulo bradou em alta voz: não façais mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, todo trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Irmãos, a adoração de Paulo e Silas trouxe não só libertação para eles, mas trouxe libertação para mais pessoas. Às vezes Deus, você está na sua casa louvando Ele, cantando, lavando louça, como fica minha esposa, e ela canta alto, irmão, da cultura da rua. E às vezes Deus está fazendo a obra, irmãos, através desse louvor que você está cantando lá na sua cozinha, na pia. Às vezes no seu trabalho, de repente, você pode falar um versículo, você acha que não fez diferença nenhuma. Mas eu já tive a experiência, pastor, de pela misericórdia de Deus, Deus usar a minha vida. E através de um versículo que falei assim por falar com um jovem, ele falou: Adriano, você não sabe como isso me ajudou. Adorar ao Senhor, irmãos, também é fazer o evangelismo, levar uma palavra. Através de Paulo e Silas, através da adoração deles, Deus libertou uma prisão inteira. Imagina através da sua vida, irmãos, o que Deus pode fazer. Não é só através da minha vida, não é só através da vida dos pastores. Como eu sempre falo, você é um instrumento na mão de Deus. Esses jovens são um instrumento na mão do Senhor. Cada um de vocês tem um propósito aqui dentro. A vida de vocês aqui na casa do Senhor não é em vão, irmãos. Procure o seu propósito. Ore a Deus. Peça direção, irmãos. O seu lugar está aqui na casa do Senhor. Através da sua adoração, Deus pode trazer o seu filho, pode trazer o seu esposo, a sua esposa, pode trazer a sua mãe, o seu pai. Deus pode te dar uma libertação que você ora há anos. Através da adoração, irmãos. Os irmãos estão entendendo como a oração é preciosa. É muito importante, irmãos. Quero também deixar outro exemplo aqui de outro homem que também na dificuldade, irmãos, não deixou o Senhor. É claro que os irmãos conhecem a palavra muito conhecida. Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos
do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava já seus filhos e os santificava. Levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemando contra Deus. E o seu coração assim fazia Jó continuamente. Eu vou continuar lendo aqui, mas quero frisar essa parte, irmãos. Jó ofereceu, irmãos, holocausto em favor dos filhos dele. Pedia perdão pelos filhos. O holocausto nada mais é no Antigo Testamento que uma oferta, que uma adoração. Então Jó levava ali uma oferta ao Senhor, falava: Senhor, perdoa meus filhos se eles pecaram. E aqui entra o que? O papel dos pais, irmãos, em cuidar dos filhos, em orar pelos seus filhos, né? O futuro, irmãos, claro, cada um cresce, cada um segue um caminho, mas você que está aqui na presença do Senhor, a gente sabe que o inimigo vai lutar para tirar ele da casa do Senhor. Eu penso já nas minhas filhas, elas são pequenas, mas eu penso: o Senhor, prepara pessoas bondosas, prepara uns varão abençoados para minhas filhas, porque a gente quer ver nossos filhos bem, a gente não quer o mal dos nossos filhos. E Jó fazia isso, irmãos. Eu vou continuar lendo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou ao Senhor, Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então ele rodeia, irmãos, a terra, ele passeia pela terra, mas saiba que ao seu redor tem um anjo do Senhor que te guarda. Tem um anjo do Senhor que te livra. O próprio Deus ordenou que ele ficasse perto de ti para te guardar. O Senhor, ele guarda, irmãos, nós a todo momento, a todo instante. Deus nos dá livramento a todo instante, a todo momento, irmãos. Eu já disse aqui outra vez, agora que eu estou trabalhando na rua, eu vejo isso mais frequentemente, eu percebo isso todos os dias, o quanto Deus guarda a nossa vida. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Jó a Satanás: porventura, Jó, de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste, como sabe, a ele com sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e aos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: ei que tudo quanto que ele tem está no teu poder, somente contra ele não lhe estenda as mãos. E mesmo assim, irmãos, Jó não deixou de adorar o Senhor. Jó não se afastou da presença do Senhor, ele se manteve ali, irmãos, porque ele sabia que o Deus que ele servia, o Deus que deu tudo aquilo para ele, ajudou ele a conquistar tudo aquilo que ele tinha, era capaz de devolver para ele. Só que Deus não devolveu, irmãos. Deus multiplicou. Aquilo que ele tinha, Deus multiplicou sobre a vida dele, de uma forma tal que a gente não pode imaginar, irmãos. E Jó voltou a se alegrar e voltou a ser um homem visto por todos como um homem abençoado, porque às vezes quando a gente passa uma dificuldade, infelizmente tem algumas pessoas que acham que a gente está afastado de Deus, mas não é bem isso. Às vezes é um momento que a gente tem que passar, irmãos, um aprendizado, mas é tudo para a honra e a glória do Senhor. E se você está passando dificuldades, se você está passando
alguma coisa, irmão, você pode ter certeza que Deus está ciente e no momento certo, na hora certa, Deus vai abençoar a sua vida, como abençoou a vida de Jó, irmãos. É palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. É para mim, para a sua vida isso. Mas por que Jó foi abençoado? Porque ele perseverou em oração. Porque ele perseverou em adoração, irmãos. Não podemos deixar de adorar o Senhor, irmãos. Queria também ler aqui com os irmãos em Gênesis, capítulo 22. O que você trouxe ao Senhor essa noite, irmãos? O que você tem para oferecer ao Senhor? Essa foi a pergunta que Deus me fez. O que você tem para me oferecer, né? Eu falei, Jesus, eu sou falho. Tenho muitos erros. Preciso melhorar em muitas áreas. Ele falou, Adriano, me adore. Me adore, que o resto eu vou fazer na sua vida. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Irmãos, onde é o lugar de adoração? É em qualquer lugar que você estiver, irmãos. O seu coração é o altar do Senhor. A sua vida é o sacrifício vivo diante de Deus. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, que era o filho dele. Iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, a seu pai, meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, a fé de Abraão era tremenda, era tamanha que ele nem contou para o filho dele, porque ele cria que Deus iria prover. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar, Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. E sobre ele pôs a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha, e tendo estendido a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou um anjo, disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o seu filho, o teu único filho.
E tendo Abraão erguido os olhos, viu detrás um carneiro preso entre os chifres, entre os arbustos. E tomando Abraão o cordeiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Os irmãos perceberam o que aconteceu aqui? Os irmãos entenderam? Se eu perguntar para algum pai aqui se você teria coragem de dar o seu filho, irmãos, eu não teria, jamais. Eu não sei o que Deus faria comigo, mas eu não levaria, irmãos. Mas esse homem aqui, ele tinha uma fé, não dá nem para imaginar, irmãos. Porque ele falou para os servos que ficaram lá: quando eu e meu filho terminarmos de adorar o Senhor, nós voltaremos e iremos juntos, voltaremos juntos. Irmãos, ele já estava crendo que Deus iria preparar para ele o cordeiro. Deus sabia que esse filho da promessa, ele sabia que Deus não tiraria dele, irmãos. Mas mesmo assim ele foi e obedeceu. E Deus preparou, irmãos. Deus é um Deus que prepara. Continue adorando ao Senhor, irmãos. Persevere nesse caminho que você está. Persevere no que você começou. Não pare, não desista. Deus vai prover para você, irmãos. Deus vai prover para si o cordeiro. Assim como Deus proveu na vida de Abraão, Ele também vai prover na sua e na minha vida. E eu creio nessa palavra, irmãos. E é por isso que eu estou aqui, irmãos, nessa noite. E é por isso que eu trouxe essa palavra, irmãos. Porque por mais que a gente passe dificuldades, por mais que o inimigo tente tirar você da presença do Senhor, saiba que a vitória já é sua. O inimigo já perdeu. Porque Jesus pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida, preço de sangue. Todos vocês sabem, todos nós sabemos quanto foi caro. Por isso, irmãos, essa noite eu quero deixar isso com os irmãos. Irmãos, não pare de adorar. Não dê a sua adoração a ninguém. O nosso Deus, Ele é ciumento. A honra e a glória Ele só quer para Ele, irmãos. E cá entre nós, quem é que merece a honra e quem é que merece a glória se não for o nosso Deus? Por tudo que Ele faz por nós, tudo por que Ele tem feito. Independente do momento que você esteja, independente do momento que eu esteja, creia na provisão do Senhor. Amém? Eu queria estar chamando os jovens aqui para louvar o Menino. Amém? Irmãos, perseverem no caminho do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha buscar a sua igreja, porque a única promessa que o Senhor fez é da nossa salvação, irmãos. É a nossa salvação em Deus, a salvação da nossa alma. Então continue, irmãos, em adoração.